Boa tarde para quem é tarde, bom dia para quem é dia, boa noite para quem é noite. Como vocês estão? Quarta-feira, graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa aula, nessa semana. Semana passada não tivemos aula, eu estava em Portugal em uma conferência, então eu não conseguia logística de poder estar aqui com vocês, mas quero compartilhar que foi um momento maravilhoso, um momento onde eu estava com amigas, onde nós nos dedicamos ali 3 dias, né, para 2 dias, na verdade, foi sábado, foi sexta e sábado. Aprendemos ali da palavra de Deus. Deus ele falou poderosamente. Eu quero derramar aquilo que Deus ele falou ao meu coração na conferência e um versículo de encorajamento. Hoje, a palavra que eu quero trazer para vocês é uma palavra muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 1, tem um trecho desse versículo que diz assim: Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Por que que o nome é tão importante? Por que que quando Deus ele fala, olha, eu chamo você pelo seu nome, o que que o nome tem tão importante? E esse versículo eu tenho certeza que você já leu ele em algum momento da sua vida. Eu tenho certeza que algumas de vocês, em um dos seus devocionais, você já decorreu a respeito desse livro. Então, no livro de Isaías, no capítulo 43, nós vamos fixar nessa parte, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, mas eu gostaria de fazer a leitura aqui um pouquinho para que você possa entender. E diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Que palavra abençoada. Senhor, nessa tarde estamos aqui reunidas. Para algumas, Senhor, é noite, para algumas é manhã, para algumas é um horário completamente diferente daquilo que nós estamos ao vivo. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. E uma palavra que o Senhor fala que nos chama pelo nome. Ô Jesus, quantas mulheres estão aqui e não sabem nem quem são. Quantas mulheres estão aqui com medo, com pavor do que há por vir, com excesso do passado. Algumas, um estresse porque quer tudo para aqui e agora. Algumas outras com ansiedade, com excesso do futuro. Mas, Senhor, eu te convido a estar nessa tarde. Eu te convido a falar nos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Pai, estamos sedentas por ouvir a tua voz. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, tu és o Deus que conhece o íntimo do nosso ser. Fala conosco nesta tarde, não te cales. Precisamos ouvir a tua voz. Quando a Bíblia fala, eu te chamei pelo teu nome, a Bíblia não está apenas dizendo, eu sei como você se chama. Deus está dizendo, eu sei quem você é. Eu conheço a sua essência, eu conheço a sua história, eu conheço a sua origem, eu conheço aquilo que foi ferido em você. Eu conheço aquilo que tentaram apagar. Eu conheço aquilo que você mesma esqueceu sobre si. Quando a gente fala na Bíblia sobre nome, o nome carrega identidade. Por isso, quando Deus muda a história de alguém, muitas vezes ele muda o nome. Abrão se torna Abraão. Sarai se torna Sara. Jacó se torna Israel. Por quê? Porque Deus não estava apenas mudando uma palavra, ele estava reposicionando uma identidade. Você chegou aqui nessa tarde pensando: eu vou entrar aqui na live porque eu não tenho nada o que fazer.
eu não tenho absolutamente nada para fazer hoje, então eu vou entrar aqui nessa live. Mas essa live, Deus te atraiu para que você saiba que Ele não está apenas mudando uma palavra, Ele está te reposicionando para uma nova identidade, para um tempo como este. O nome na mentalidade bíblica carrega destino. Quando Deus chama alguém pelo nome, Ele está dizendo: eu não vejo a forma genérica. Você não é apenas mais uma no meio da multidão. Você não é um caso perdido, você não é apenas uma rejeitada, você não é apenas uma ferida, você não é apenas uma abandonada, você não é apenas uma mulher que sofreu. Quando Deus chama você pelo nome, ele interrompe os nomes falsos que a dor colocou sobre você. Hoje, no grupo do MAC, nós enviamos uma mensagem sobre rejeição. Porque a rejeição também nos dá nome. A rejeição chama a mulher de insuficiente, chama a mulher de difícil, chama a mulher de exagerada, chama de não amável, de descartável, de invisível e de culpada. E muitas mulheres passam anos respondendo a esse nome. Elas não percebem, mas vivem como se fosse o nome delas. Vivem como se não fossem escolhidas, com quem sempre são abandonadas, a quem sempre precisa agradar para ser amada, a quem não pode errar, a quem precisa provar o valor. Mas quando nós lemos em Isaías 43, Deus se levanta e diz: eu te chamo pelo teu nome. Ou seja, eu não te chamo pelo que fizeram com você. Eu não chamo você pelo seu trauma, pela sua rejeição, pelo seu abandono, pela sua vergonha, pelo seu erro. Ele está dizendo: eu estou chamando você pelo teu nome. E quando Deus chama alguém pelo nome, ele resgata a identidade original. Porque antes de você ser ferida, você foi formada. Jeremias capítulo 1 diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu já havia te dado por profeta. Ou seja, antes do nome que você recebeu pelo seu pai, pela sua mãe, Deus já havia te conhecido. Antes de alguém te abandonar, Deus já havia colocado pertencimento sobre você. Antes da dor tentar te definir, Deus já sabia exatamente quem você era. Por isso que o nome ele é tão importante, porque quem perde o nome perde a referência de si. E uma mulher ferida pode até continuar existindo, trabalhando, servindo, cuidando, sorrindo, mas por dentro ela pode ter perdido o contato com o próprio nome. Eu vou falar um exercício para vocês aí. Quem não sabe, quem não sabe o significado do nome? Quem não sabe o significado do nome? Eu gostaria que vocês anotassem para vocês pesquisarem o significado do nome de vocês. Eu tinha uma paciente que ela não gostava do nome dela. Não gostava, não gostava, não gosto do meu nome, não gosto do meu nome, não gosto do meu nome. Em uma sessão terapêutica, eu falei para ela: você sabe o que que seu nome significa? E aí ela falou: não, eu não sei o que meu nome significa. Quando eu passei o significado do nome dela, ela começou a se amar. Talvez hoje você tenha o nome de função, obrigação, de desempenho, força, mas Deus não chama você pela função. Deus te chama de filha. Deus não chama você pelo desempenho. Deus te chama com identidade. Deus não chama trauma. Deus te chama essência, filha. Deus não chama você pelo rótulo que as pessoas colocaram em você, porque talvez você é apenas a filha da Maria para as pessoas. Ah, mas é a filha da Maria, a filha do pedreiro, é a filha do pastor. Ah, é a filha da Francisca ali. É a filha, é a filha. E talvez você olhe para você e fala: tá, e quando que eu serei eu verdadeiramente? Talvez você olhe para você, Bia, e fala: tá, mas o que que sou eu? Quem sou eu? Qual que é o meu propósito de vida? Por que que eu tô aqui? Para que que eu vim para esse mundo?
Talvez você entrou aqui hoje falando, eu nasci na família errada. Família que só me machuca, só me maltrata. E é por isso que nós começamos essa reflexão falando. Deus não chama você pelo rótulo que as pessoas colocaram. Ele chama você pelo nome que ele conhece desde de antes da fundação do mundo. Por isso, quando Deus diz, tu és meu, ele completa a cura da sua identidade. Primeiro diz, eu te chamei pelo nome, Débora, Maria, Francisca, Cris, eu chamei você pelo nome. Depois ele diz, tu és meu. O nome fala de identidade. E tu és meu fala sobre pertencimento. É como se Deus dissesse, você sabe quem você é, porque eu te chamo pelo nome e você sabe a quem você pertence, porque eu digo, tu és meu. A rejeição, ela tenta destruir essas duas bases, identidade e pertencimento. Ela faz a mulher às vezes se perguntar: quem sou eu? Será que eu tenho valor de fato? Será que alguém de fato me vê? Será que alguém vai ficar por causa de mim? E Deus responde: eu chamei você pelo nome e tu és meu. Então a cura da rejeição começa quando você para de responder aos nomes da dor, você para de responder às coisas que aconteceu com você e volta a responder ao nome que Deus colocou sobre você. Você não é abandonada, você não é rejeitada, você não é invisível, você não é descartável, você é filha, você é chamada. Você pertence a Deus. E quando você entender isso, você vai parar de mendigar identidade em lugares que só oferecem migalhas de aceitação. Porque quem sabe que é chamado pelo nome não aceita ser tratado como o resto. Quem sabe quem é não aceita as pessoas chamarem a coisinha tá chegando. A coisinha tá chegando. Coisinha não, Débora. Coisinha não, filha. Coisinha não. Filha da Maria, não. Débora, meu nome é Débora. Meu nome não é filha da Marisa. Meu nome não é filha do pastor. E aí Deus fala para você: eu chamei você pelo nome. Independente dos desafios da vida, independente das dores que sobrevieram à sua vida, independente até muitas vezes das escolhas erradas que você fez, porque ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu vou errar, mas muitas vezes por problemas aqui dentro, por tratar a questão mental de maneira negligente, principalmente nós que viemos de berço evangélico, onde nós entendemos que nós não precisamos de terapeuta, nós temos que a fé, a oração é o suficiente. Gente, isso é balela, porque somos espírito, alma e corpo. A Bíblia fala espírito, alma e corpo. Cuida das suas emoções, governe as suas emoções. A espiritualidade, você precisa estar alinhada com Deus. Se você não se alinhar com Deus, você não vai conseguir alinhar absolutamente nada na sua vida. Por quê? Porque Ele criou você, Ele formou você, Ele tem um manual. Às vezes nem o seu marido consegue te entender. Nem o seu marido às vezes consegue te entender porque ele não tem o manual, mas Deus ele tem o manual. Você, pai, às vezes nem consegue entender o que passa na cabeça do seu filho, mas Deus sabe por quê? Porque Deus criou o seu filho. Deus ele trata você como filha. Deus sabe aonde que doeu. Ele viu, ele viu as conversas. Ele viu. Ele viu onde você se perdeu. Ele viu onde você se calou. Ele viu onde você se abandonou para caber no mundo de outras pessoas. Ele viu quando fecharam as portas para você, quando as pessoas poderiam ter te ajudado, mas escolheram não te ajudar. Ele viu. Ele viu quando você deixou de se reconhecer. E hoje, Deus, ele chama você para voltar a ser chamada pelo nome, não pelo nome da dor, pelo nome da identidade.
a identidade de filha, a identidade que Deus. Então, o primeiro versículo fala sobre isso. O primeiro versículo, ele fala sobre isso, o primeiro trecho. Eu te chamo pelo nome. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Percebe que o que eu acabei de falar? Espírito, alma e corpo, isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. O estudo que eu queria trazer para vocês hoje não é apenas sobre uma dor emocional. Eu dei uma abertura falando sobre o nome, porque quando eu entrei aqui na sala de aula, eu senti isso muito forte dentro de mim. Eu quero falar com vocês sobre uma prisão invisível que muitas vezes entra pela alma, adoece o corpo, confunde a mente e tenta bloquear a identidade espiritual de uma mulher. Hoje, as pessoas que estão no grupo MAC receberam uma mensagem sobre rejeição. Mas eu queria, nesses poucos minutos que me restam, falar sobre rejeição, não uma rejeição que veio de fora, não apenas sobre quem foi embora, quem não te escolheu, quem te feriu, quem te abandonou, quem te diminuiu, quem não te protegeu. Eu quero falar com vocês agora sobre a rejeição que entrou na alma e virou autoabandono. Porque você não pode, muitas vezes, escolher o nome que as pessoas dão para você, a forma com que as pessoas falam com você, mas você decide se você vai continuar na dor ou não. Não é sobre quem vai ou sobre quem fere, é sobre o que você faz com isso. Existe uma dor que talvez você entrou aqui hoje que ninguém causou. Existe uma dor, talvez, que você continua repetindo contra si mesma depois que alguém foi embora. Talvez você está aqui e você foi divorciada. E aí, depois que você teve o divórcio, você fala assim: não, mas eu nunca mais quero me relacionar com ninguém. Talvez você teve um pai alcoólatra e isso te criou uma aversão sobre o sexo masculino. Existe uma dor que às vezes continua repetindo contra você mesmo. Alguém rejeitou a sua voz e aí você passou a se calar. E durante a nossa vida, irmãs, muitas pessoas vão nos calar, vão tentar nos calar. Ah, você fala muito alto, você ri demais, você fala muito, você fala pouco, você tá gordo, você tá magra. E talvez alguém falou da sua voz, e aí você queria pregar, você queria ministrar, e alguém falou: nossa, mas o tom da sua voz é ruim, e aí você se calou. Alguém falou do seu corpo porque a pessoa não tinha o que fazer, e aí você passou a se odiar. Alguém talvez rejeitou seus sentimentos e você começou a pedir desculpa por sentir. Alguém rejeitou a sua presença, então você passou a acreditar que precisava se esforçar para merecer amor. Pode ser que alguém tenha rejeitado a sua história e você passou a sentir vergonha de quem você é. Mas quando Deus ele fala em Isaías capítulo 43, antes de falar da cura emocional, precisamos entender o contexto espiritual desse capítulo. Isaías 43 não nasce em um cenário leve. Esse capítulo, ele é uma profecia direcionada a um povo marcado por medo, exílio, infidelidade. Consegue identificar aí? Crise de identidade, sensação de abandono. Israel havia vivido consequências profundas por causa da sua desobediência.
O povo estava fragilizado, disperso, ameaçado por impérios, cercado por memórias de perda e por uma sensação de que talvez Deus tivesse esquecido. Você já teve essa sensação de achar que Deus havia esquecido de você? Você já teve a sensação de pensar que os céus estavam de bronze? Você já teve essa sensação? Ou só eu? Vocês nunca tiveram a sensação que parece que os céus está de bronze, que parece que as portas para você se fecham? É aquele momento em que você vai no culto e tem várias pessoas ali, aí Deus usa o profeta para falar com a da frente, com a de trás, da esquerda e da direita, e aí você está ali no meio e parece que o céu está de bronze completamente. Já tiveram essa sensação? Como se Deus tivesse esquecido? Mas Deus se levanta pela boca de um profeta e ele me levanta hoje para dizer: agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Observe, Deus, ele não começa o capítulo com acusação. Ele não começa dizendo: você fez errado, o seu passado, você é uma divorciada, você é uma problemática, você é uma barraqueira. Deus, ele não começa com acusação, não. Ele começa com identidade. Ele não começou dizendo: você errou, falhou, perdeu, você não merece. Ele começa dizendo: eu te criei, eu te formei, eu te remi e eu te chamei pelo nome. Isso é muito profundo. Porque Deus está falando com alguém aqui nessa tarde que tenha motivos históricos da família. Deus está falando com alguém aqui que tem toda a sua linhagem rejeitada. Débora, da minha família, todo mundo é divorciado e eu acabei de me divorciando. Não, na minha família, todo mundo tem problema. Deus, ele está falando com alguém aqui hoje que tem motivos históricos, emocionais e espirituais para se sentir rejeitado. Só que Deus, nessa tarde, não trata, não quer tratar você a partir de um fracasso. Deus, ele não quer tratar com você a partir do seu passado. Deus, ele não quer tratar com você a partir das escolhas ruins que você fez. Deus, ele quer tratar com você a partir de uma nova aliança. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, Deus, ele está dizendo assim: mesmo depois da dor, você ainda tem nome. Mesmo depois da queda, você ainda tem dono. Mesmo depois do exílio, você ainda tem promessa. Mesmo depois da vergonha, você ainda tem uma identidade. Mesmo depois de fogo, águas, tantos problemas, eu ainda estou com você. O livro de Isaías, capítulo 43, é um capítulo de restauração da identidade. É Deus falando para o povo dele: vocês passaram por águas, mas as águas não vão ter palavra final. Você pode ter passado pelo fogo, mas o fogo não vai consumir aquilo que eu formei. Você pode ter sido ferida, mas você não foi esquecida. Você pode ter sido disciplinado, mas você não foi descartada. Você foi quebrada, mas não foi abandonada. A rejeição pode dizer você foi esquecida, mas Deus ele está dizendo assim: eu te chamei pelo nome. A rejeição pode dizer que você não pertence. Talvez no plano da sua mãe, ela nem teria engravidado de você. E talvez você é fruto de uma troca de anticoncepcional. Nos planos da sua mãe, no plano do seu pai, você não estaria aqui. Mas no plano de Deus você estaria. Talvez você pense que a sua dor é seu destino,
Mas Deus está dizendo para você nessa tarde: estou fazendo uma coisa nova. Você pode ter pensado, Deus, eu fiquei para trás de todas as minhas amigas. Todas elas estão estabelecidas, todas elas conseguiram. Eu fiquei para trás. Mas Deus está dizendo assim para você: eu estou abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43 é um chamado para voltar à identidade. Primeiro, Deus, nessa tarde, está lembrando quem você é. Quem é aquele povo era. E Deus, ele promete a presença no meio das águas e do fogo. E então Deus anuncia restauração. E Deus diz que fará coisas novas. Percebe que isso nos ensina algo? A cura não começa quando você entende primeiro a sua dor. A cura começa quando você reencontra quem Deus é e quem você é nele. Uma mulher pode passar anos tentando entender a rejeição, mas se ela não reencontrar a sua identidade, ela vai continuar vivendo como órfã emocional. Você pode entender a sua ferida, mas mesmo assim, escolher se comportar como uma rejeitada. Você pode identificar os seus traumas e continuar se abandonando. É uma escolha. E é por isso que Deus começa como eu te criei, eu formei, remi, chamei, você é meu. Porque antes de Deus falar sobre o caminho, ele fala sobre pertencimento. Não adianta você querer alcançar a promessa, pegar a promessa, se você ainda não sabe quem você é em Deus. Não adianta você falar, Deus, fala o que o Senhor quer, qual que é o meu propósito de ajudar várias pessoas. Se você ainda não entendeu quem você é em Deus, se você ainda não entendeu que você é imagem e semelhança dele. Quem não sabe a quem pertence, aceita qualquer lugar. Quem não sabe quem é, aceita qualquer nome. Quem não sabe que é filha, vive mendigando migalhas como escrava. Lembra? Espírito, alma e corpo. O ser humano não é apenas corpo. A Bíblia nos mostra que somos espírito, alma e corpo. Lembra? 1 Tessalonicenses? O mesmo Deus de paz o santifique em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Isso significa que a cura verdadeira precisa tocar a totalidade de ser. Não adianta tentar tratar a alma ignorando o espírito. A oração não é a oração não é simplesmente, ai, Débora, eu vou orar aqui para me consolar, eu vou orar aqui, não, porque a oração é para ação. A oração é um diálogo de filho com Deus. A oração não é algo paliativo. A oração move o mundo espiritual, mas o mundo aqui da terra você precisa escolher mover por você. A Débora estava com depressão, mas a Débora teve que se mover até o hospital, até o centro psiquiátrico para tomar medicamento. Isso não diminui e não descredibiliza a minha fé em Deus. Mas eu sou espírito, alma e corpo. A Débora, ela precisa ir para a academia se movimentar, porque eu sou espírito, alma e corpo. A Débora, ela não pode ficar se enchendo de chocolate, de doces e não cuidando da minha saúde, dizendo Deus proverá, porque às vezes colocamos na responsabilidade de Deus aquilo que não é. A minha parte que me compete. A minha parte que me compete é cuidar do meu corpo, cuidar das minhas emoções. Então, onde que eu vou cuidar do meu corpo? Eu vou para uma academia, eu vou fazer uma caminhada e eu vou me alimentar de maneira coerente, porque eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. É responsabilidade sua manter o templo do Espírito Santo alinhado. É responsabilidade sua. Aí, Débora, porque eu não tinha condições, mas uma caminhada é gratuita, viu? E aí você fica comendo as emoções, comendo doces,
para tentar disfarçar um vazio daqui da mente. Quando Deus está falando, ó, espírito, alma e corpo, trata o corpo com quem entende de corpo, trata a mente com quem entende de mente, e trata de espírito com quem entende de espírito. Vai procurar sua pastora, vai procurar sua líder. Batalhas espirituais se vence com oração, jejum, mas as batalhas mentais é na terapia. Vai fazer terapia. Aí você está falando isso porque você é terapeuta? Eu tô falando isso porque eu demorei anos para entender isso. Eu levei anos da minha vida achando que a oração ela ia resolver as questões porque a Débora não queria resolver. Não adianta tentar tratar a alma ignorando o espírito. Não adianta falar de espiritualidade ignorando dores emocionais. Não adianta cuidar do corpo sem ouvir os gritos da alma. O espírito é a dimensão pela qual nos conectamos com Deus. A alma é o lugar das emoções, pensamentos, memórias, vontades e afetos. E o corpo é uma extensão visível daquilo que muitas vezes começou no invisível. Falando da rejeição, ela pode ter três dimensões. No espírito, ela começa a duvidar do amor de Deus. Na alma, a pessoa que foi rejeitada, ela pode desenvolver medo, culpa, vergonha, dependência afetiva, ansiedade, sentimento de insuficiente. E no corpo, ela pode somatizar dores, tensão, cansaço, compulsões, bloqueios, insônia. Eu atendi uma paciente que ela tinha uma doença, fibromialgia. E sabe de onde que veio a fibromialgia? Primeiro veio da alma, depois veio para o corpo, porque aquilo que a sua boca não fala, o seu corpo grita. Mas hoje Deus está chamando você para responsabilidade. Ele está dizendo: eu chamei você pelo teu nome. Eu chamei você pelo teu nome. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que lhe compete. O que lhe compete fazer? Deus, qual que é a minha parte? A rejeição não é apenas uma lembrança. Ela pode virar uma programação interna. Uma mulher rejeitada pode estar na igreja, levantar as mãos, cantar, orar, servir, mas por dentro ainda viver como se Deus tolerasse sua existência, mas não desejasse como filho. Na mente sabe que Deus ama, mas a alma sente: será que ele me ama mesmo? Ela pode pensar, ficar repetindo: sou filha, mas ainda dentro existe uma menina dizendo: se eu for filha, por que que eu fui deixada? O espírito pode estar vivo, mas a alma ainda pode estar ferida. Uma mulher pode ser salva e ainda carregar uma alma ferida. Ela pode amar Jesus e ainda assim sentir medo do abandono. Pode falar em línguas e ainda não conseguir colocar limites. Pode servir no altar e se sentir invisível dentro de casa. Pode ter dons espirituais e ainda viver presa à necessidade de aprovação. Isso não é falta de Deus. Significa apenas que existem áreas da sua alma que ainda precisa ser tratada. O espírito recebe vida em Deus, mas a alma precisa ser renovada. Romanos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar a mente aqui, ó. Primeiro começa aqui. Transformai pela renovação da mente. Sua mente precisa ser renovada, porque você pode ser salva no espírito, mas ainda pensa a partir da rejeição. Você pode orar como filha, mas escolher como órfã. Pode dizer: Deus cuida de mim, mas vive tentando controlar tudo porque não consegue confiar. Débora, meu valor vem de Deus, mas diz meu neurona quando alguém não manda mensagem. Talvez nessa tarde, Deus ele trouxe você aqui porque ele queria conversar com você. Ele queria falar para você: olha, eu chamei pelo teu nome e tu és meu. Você é minha filha. Eu chamei você pelo nome
Tu és meu, você é minha filha. Mas como filha, você precisa tomar decisões na sua vida. A rejeição ela vai criando nomes falsos. Por que que isso veio? Por que que eu sempre sofro? Talvez você passou a sua vida inteira respondendo a nomes que a dor te deu. Você é difícil de lidar, segunda opção. Mas Deus diz para você nessa tarde: eu chamei você pelo teu nome. Existe uma batalha dentro da sua mente neste momento. Existe uma voz ferida de que ninguém fica. Eu só atraio pessoas ruins, mas Deus está dizendo: olha, eu tô com você. Deus está dizendo para você: você é preciosa aos meus olhos. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Não temas, você não será envergonhada. E eu vou terminar a nossa aula dizendo que no lugar de vergonha haverá dupla honra. A área que o inimigo pode ter usado alguém para ferir, ainda haverá festa. Eu me lembro que quando eu fui divorciada e as pessoas dizem assim, mas é só uma divorciada, mas Deus ele já tinha algo preparado para mim, assim como Deus também tem algo preparado para você. Você tem nome. Deus não chama você pelo apelido, pela dor, pela rejeição, por divorciada, por uma pessoa mal amada, difícil, personalidade forte. Deus ele chama você pelo nome, pelo nome, pelo nome. Fala, Deus me chama pelo meu nome. Fala o seu nome, Deus me chama pelo meu nome. Débora, Deus chama você pelo teu nome. E você pertence a Deus. Você e a sua casa servirá a Deus. Deus trará surpresas para a sua vida. Olha, o ano não acabou. Tá só começando. Tem muita coisa de Deus ainda preparada. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e não subiu ao seu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. E o que eu preciso fazer, Débora, para acessar isso? Aceitar ser filha, entender que você tem um nome, entender que o seu passado Deus jogou no lar do esquecimento. E quando as pessoas falarem o que você fez, se nem Deus se lembra, por que que eu vou ficar me lembrando? Que Deus dê graça para você, que Deus te dê ousadia, que Deus te dê esperança, que Deus te dê alegria e reposicionamento para entender que não é tarde. Débora, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70 anos. Débora, dá para recomeçar a vida? Recomece hoje, agora. Começa a pensar nas decisões que você vai ter que tomar. Talvez a decisão que você vai ter que tomar é fazer uma caminhada, é abrir seu guarda-roupa bagunçado e começar a tirar tudo para fora, tudo para fora. Olha, Deus, o Senhor vai mandar coisa nova, o Senhor vai mandar coisa nova, então eu vou me desfazer das coisas velhas. Olha, Deus, o Senhor vai me dar uma nova profissão, então já estou organizando os meus horários para que eu possa começar a estudar. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Ele é o centro, ele é a essência, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e fim. É por ele, para ele que estamos aqui. Ele quer curar você, ele quer curar suas próximas gerações, ele quer trazer para você vida e uma vida com abundância, uma vida feliz, uma vida de família. Deus é Deus de família, Deus tem família para você, Deus tem ministério para você. Deus ele vai mudar a sua história a partir do momento em que você toma uma decisão que você tomar hoje. Deus, o Senhor me chama pelo meu nome. Ok, entendi, o Senhor me chama pelo meu nome. Deus, deixa eu dar uma olhada aqui
na gaveta da minha alma, o que que eu preciso resolver? Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Então eu vou liberar perdão. Deus, será? O Senhor está preparando coisas novas para mim e eu tô com essas roupas velhas, furadas, essas roupas toda manchadas de bleach. Deus, vou jogar tudo isso aqui fora. Deus, o Senhor tem o melhor para mim, então eu quero acessar o melhor que o Senhor tem para mim. Deus, ele ama você. E Deus te escolheu para um tempo como este. Deus escolheu você para um tempo como este. Você será lembrada como restaurador. Você será lembrada como aquela mulher que restaura, como aquela mulher que tem palavra de ânimo. Você será lembrada como aquela mulher mansa, como aquela mulher que é tardia em falar, mas que quando fala é pontual e cirúrgica. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Que Deus traga para vocês clareza de entenderem que você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Deus abençoe vocês. Se Jesus não voltar, estaremos aqui na semana que vem. Convide uma amiga para que ela possa ouvir uma palavra. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Eu vou subir o vídeo e aí eu mando pro YouTube e aí vocês podem compartilhar. Fiquem com Deus.